Esté capítulo de número 5, eu gostaria de caminhar com os irmãos por alguns versículos. Louvado seja Deus. Aos que encontraram, diga aleluias. Esté 5, verso de número... Vamos ler do 11. E contou-lhes Amã a glória da sua riqueza e a multidão de seus filhos e tudo quanto o rei tinha engrandecido, aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos o rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver o Mardoqueu assentado à porta do... Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado na porta do rei. No capítulo 6 e no verso de número 13, Esté 6:13 diz assim, 6:13, Esté 6:13. E contou Amã a Zeres sua mulher e todos os seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher disseram: se Mardoqueu diante de quem está já começaste a cair, é semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegou os eunucos do rei e apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Levante a sua Bíblia, as suas mãos, uma palavra de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, já estamos aqui para o último dia, Senhor, desta campanha, Senhor, e hoje, meu Pai, nós te pedimos, fala conosco como o Senhor já tem falado, opera em nosso meio como o Senhor já tem operado, Senhor, fala e não te cales, porque dependemos desta palavra para continuarmos a jornada. Fica conosco no nome de Jesus. Queridos, podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Os irmãos vão louvar o Senhor com aquelas palmas bem alegres para Jesus. Tem que ser com muita alegria. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Com as mãos você bate a palma e com a boca você diga aleluias, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós já estamos nesta série de 3 domingos falando sobre a rainha Esté. Nós já falamos sobre a Daça que vira Esté e que de Murta vira estrela. Falamos da princesa, falamos da rainha. Mas nós precisamos falar que dentro de todo esse texto de Esté, existe um homem que foi muito importante, e este homem é Mardoqueu. Mardoqueu é o tio de Esté, a quem na verdade é primo, mas ela considerava como um tio, porque Mardoqueu foi quem criou aquela moça, que educou aquela moça e preparou ela para que ela estivesse aonde ela chegou. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu era servo do Deus vivo. Mardoqueu era um homem temente, um homem íntegro, um homem que não negociava os seus valores. E a palavra do Senhor diz que mesmo Esté, estando dentro do palácio, ele não quis usurpar aquela glória para ele. Mesmo Esté estando junto ao rei, em nenhum momento ele pediu: olha Esté, me arrume uma vaga dentro do palácio, me arrume pelo menos um quarto ali dentro do palácio para que eu possa viver com você. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele sabe que Deus tem poder para todas as coisas, e que o tempo está na mão de Deus para exaltar, para humilhar, para levantar, para abater, para dar vida, para tirar a vida. Ele entendia que aquele tempo era o tempo que Deus estava honrando a Esté, mas que também chegaria um tempo que Deus honraria a vida dele. Muitas vezes nós ficamos tristes, preocupados, porque parece que o tempo chega para todo mundo, mas não chega para nós. Eu tenho uma notícia para você: o relógio de Deus não falha, a agenda de Deus não falha, e no tempo certo a vitória dele vai chegar também na sua vida. A resposta certa também vai chegar na sua vida, e há de ser que quando você menos esperar, Deus vai trazer algo novo para você. A Bíblia diz que Esté está desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para ela, e conta a palavra que existia Amã, que era um governador
junto ao rei. A Bíblia conta que esse Amã era soberbo, esse Amã era arrogante, esse Amã era autoconfiante, e ele tinha dentro dele uma soberba muito grande. Todas as vezes que Amã passava para chegar no palácio, as pessoas tinham que se curvar diante dele, as pessoas tinham que abaixar a cabeça, as pessoas tinham que demonstrar para ele reverência. E a Bíblia diz que ele começa a perceber algo estranho, que todas as vezes que ele vai entrar no palácio, ou que ele está em algum lugar, todas as pessoas se prostram e adoram ele. Porém Mardoqueu não se curva, Mardoqueu não se prostra, Mardoqueu não mostra para ele reverência. Ele vai encher o seu coração de ódio, e ele vai dizer: eu não suporto este Mardoqueu, eu não suporto este homem, porque eu vejo que as pessoas demonstram para mim um zelo, as pessoas demonstram para mim um respeito muito grande. Ele, da mesma maneira, quando eu passo, ele fica. Se ele está fazendo alguma coisa, ele continua fazendo o que ele está fazendo. Eu quero matar este Mardoqueu, eu quero enforcar este Mardoqueu. Irmãos, pessoas soberbas não conseguem conviver com pessoas humildes, pessoas arrogantes não conseguem conviver com pessoas humildes. Às vezes lá no seu trabalho tem pessoas autoconfiantes, às vezes lá onde você mora, no quintal que você mora, tem pessoas arrogantes, às vezes até naquele local que você divide, talvez um espaço, um trabalho, tem alguém soberbo. E o soberbo, quando ele não encontra alguém que se remete a ele, que se humilha diante dele, a primeira coisa que ele quer fazer é tentar destruir esta pessoa. Ele quer tentar destruir, sabe por quê? Porque a sua humildade incomoda, a sua humildade, minha irmã, ela fala mais alto do que a soberba de quem está em lugares altos. Este homem começa a dizer: eu vou matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curva. Eu vou matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobra. Eu vou enforcar a Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele continua da mesma maneira, como se eu não fosse nada. Talvez tem pessoas que entrou aqui nesta manhã, que o diabo já tem uma sentença de morte para você. Vou destruir ela no trabalho, porque eu não suporto a humildade dela. Vou destruir ela na igreja, porque eu não suporto a humildade dele. Vou destruir em tal lugar, porque eu não suporto a humildade dela. Mas se o diabo está pensando que este povo humilde não tem um defensor, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Estão tentando te matar por causa da tua humildade, mas o Senhor está dizendo: eu resisto ao soberbo, mas eu derramo a minha graça sobre os humildes. Nesta manhã receba a graça de Deus, minha irmã, porque a sua humildade está fazendo Deus lutar ao seu favor. A sua humildade está fazendo Deus pelejar pela tua vida. Levanta a mão bem alto, me ajuda a pregar e dá glória a Deus para Jesus, porque Deus opera na vida de quem é humilde. Às vezes você não tem uma roupa boa, mas você tem humildade e se incomoda o diabo. Às vezes você não tem aquele carrão que chama atenção, mas a sua caminhada chama atenção porque você é humilde. Irmãos, mais ganha um humilde na presença de Deus do que um exaltado, porque o exaltado Deus humilha ele, mas o humilde Deus exalta ele. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele desce do trono para o pasto, mas Davi sai do pasto para chegar no trono. O que eu tenho para falar para vocês nesta manhã é que Mardoqueu era crente, Mardoqueu era humilde, e Amã disse: eu vou destruir ele, pensando que Mardoqueu não tinha um defensor. Talvez você não sabe, minha irmã, você nem chegou aonde Deus vai te colocar, mas as pessoas já estão vendo. Nesta humildade vai crescer nessa empresa, nessa humildade vai crescer nessa igreja, nessa humildade vai crescer na família. Sai da frente, Satanás, porque o Deus dos humildes está levantando uma geração nesta manhã. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. É os humildes que Deus vai levantar, é os humildes que Deus vai exaltar, é os humildes
Amã se enche de ódio. Minha irmã, não tenha medo daquela tua colega que tem raiva da sua humildade, pois ela vai conhecer quem é Deus na tua vida. Não tenha medo daquele vizinho que tem ódio da sua cara, porque você não tem nada aparentemente material, mas quando olha para você sabe que você exala o bom cheiro de Cristo. Ei, não tenha medo daquelas pessoas que já estão procurando uma maneira para te destruir. Eu tenho uma palavra, sabe o que é? Deus não trabalha com soberbo, Deus não trabalha com orgulhoso, Deus não trabalha com gente grande, porque no reino de Deus grande é Deus. Deus trabalha com quem é pequeno, e se você é pequeno, te prepara, porque o Deus grande vai mostrar a grandeza dele na tua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu pego quem não é e faço ser, eu pego quem é pequeno e faço grande, eu pego quem não pode e eu faço na vida dele. Aquilo vai enchendo de raiva o Amã, e a Bíblia diz que Amã vai se encher de rejeição, Amã vai se encher de ódio, Amã vai se encher até de uma certa xenofobia, que é você ter raiva da raça do outro, você ter raiva da cultura do outro. Ele se enche de ódio, e todas as vezes, irmãos, que Amã vai passando, as pessoas se humilham, coloca a cabeça no chão e se prostra diante dele, mas quando passa diante de Mardoqueu, Mardoqueu está reto. Quando passa diante de Mardoqueu, Mardoqueu está crendo que ele não precisa se curvar. Talvez você está se perguntando, irmã Isabel, mas isso é falta de respeito? Não, meu irmão. O que Amã tinha era orgulho, o que Amã tinha era um espírito de soberba. Quando Mardoqueu não se curvava, Mardoqueu era judeu, e eu acho que se você não sabe, eu vou refrescar a sua memória. Judeu não se curva diante de homem, judeu não se curva diante de pessoa, judeu só se curva diante do Deus que fez os céus e que fez a terra. Judeu só se curva diante do Deus que pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu não fez caso daquilo. Mardoqueu disse: eu não vou me curvar. Talvez alguém poderia dizer: mas irmã, era só um ato, irmã Isabel, era só uma posição, irmã Isabel, era só um dia. O diabo quer que você se prostre só um dia, para fazer você escravo desta situação. O diabo quer que você aceita isso só uma semana, para depois ele te prender nesta situação. Só que Mardoqueu disse: não, ele pode ser o governador, ele pode ser o fulano de tal, ele pode ser o boss tal, ele pode ser o líder tal, mas acima dele tem um Deus todo poderoso. Minha querida, nesta manhã, receba força para não se prostrar, receba força para não se prostrar. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus, igreja, porque o inimigo quer que você se prostra. Eu vou causar isso na casa dela, eu quero vê-la se curvar. Eu vou causar isso no trabalho dele, eu quero ver ele se curvar. Ela vai ter que abaixar essa cabeça, ela vai ter que olhar para ela e sentir o quanto ela é pequena, ela vai ter que olhar para ela e vai sentir o quanto ela é miserável. O diabo não precisa me humilhar para me saber quem eu sou diante de Deus. O diabo não precisa te humilhar para você saber quem você é diante de Deus. Diante de Deus a gente chora, diante de Deus a gente até desarruma a roupa, mas diante do diabo, essa igreja fica de pé, essa igreja fica de pé. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Diante do diabo, a igreja fica de pé. Diante da perseguição, a igreja fica de pé. Diante do demônio, a igreja fica de pé. Isso vai custar perseguição para a tua vida, minha irmã.
Não se curvar diante do problema. Tem gente que não vem na igreja mais porque perdeu o emprego, e o diabo está dizendo: vai se curvar diante do desemprego. Existem pessoas que a família por algum momento não está unida, e essas pessoas dizem: eu não vou na igreja porque a minha família não vai se unir mais. O inimigo viu, se curvou diante do problema familiar. Às vezes o inimigo toca até em alguém da sua família. Você entra em óbito, você perde um parente, ou quem sabe quem você ama está sofrendo e você não pode fazer nada por ele. O inimigo diz: é agora que ela vai parar de orar, é agora que ele vai parar de jejuar, é agora que igreja ele vai esquecer de ir. Afinal de contas, ele está com a cabeça muito cheia. O que o inimigo quer é que a igreja se prostra. O que o diabo quer é que você anda de cabeça baixa, que você trabalhe de cabeça baixa. Mas lembra que você é príncipe, lembra que você é princesa, e quem é príncipe tem coroa, quem é princesa tem coroa. O diabo quer que você abaixe a cabeça para a tua coroa cair, mas Deus está dizendo: recebe força, recebe graça, para você ficar com a cabeça de pé. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você não vai entrar em depressão, você não vai ficar perturbado, você não vai ficar afligido, porque você conhece que só diante de Deus é que você se prostra. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É as pessoas se curvando e a igreja de pé. É a sua família se curvando e você dizendo: Senhor, eu não posso me curvar. E Deus está dizendo: eu vou levantar você na tua casa. Se as suas tias se curvaram, você não vai curvar. Se a tua família se curvou, você não vai curvar. Se eu fosse você, abrir a boca para dar glória a Deus nesta manhã, porque Deus está dizendo: não se curva, não se curva, não se curva. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, porque eu, Senhor dos exércitos, já estou de pé para honrar a tua fidelidade. A Bíblia diz que quiseram também fazer Sadraque, Mesaque e Abednego se curvar. Irmãos, eu quero dizer para você, o diabo está tão preocupado em saber qual é a sua posição que você não tem nem noção. Eu vou repetir isso daqui para ver se você entende. O diabo está muito preocupado como é que você reage diante das afrontas dele. A Bíblia diz que fez um edito em Babilônia, que quem não se prostrasse diante da estátua, a Bíblia vai dizer que era lançado na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que quando soltava ali a música, quando tocava o saltério, a harpa, a gaita de fole, quando tocava todos aqueles batuques, as pessoas se prostravam e adoravam aquela imagem de Nabucodonosor. Era uma ordem: quem não adorar será lançado dentro da fornalha de fogo. De repente eu imagino aquela multidão inteira se dobrando, e alguém tentando olhar com uma lupa, alguém tentando olhar com um binóculo, e lá no meio da multidão apenas 3 estavam de pé: Misael, Azarias e Ananias. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu creio que lá do céu Deus estava dizendo: da mesma maneira que vocês não se prostraram, eu não vou me assentar no meu trono até eu demonstrar que eu sou o quarto homem da fornalha. Pegaram lá, baixando a Arabacaia, pegaram aqueles 3 judeus e colocaram dentro da fornalha, e o rei disse: daqui a pouco tem churrasquinho de Sadraque, daqui a pouco tem espetinho de Mesaque, daqui a pouco Abednego está pegando fogo. Mas o que o rei não sabia era que quando você não se curva diante do problema, Deus desce na terra para te dar vitória. O que o rei não sabia é que quando você assume a responsabilidade de ser fiel diante da dificuldade, Ele mesmo vem para determinar o seu milagre. A Bíblia diz que Jesus entrou, aliás, Deus entrou dentro da fornalha, e quando o rei olhou e disse: não lançamos 3, não foram 3 que desobedeceram, porém agora eu vejo 4, e o quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é esse, irmã Isabel? É aquele que não vai faltar se você não faltar com respeito ao nome dele. É o quarto homem da fornalha. Nesta manhã ele entra na fornalha com você. Pode bater as palmas
era o quarto homem da fornalha. Minha querida irmã, o diabo tem mais medo da sua postura do que da sua oração. Diga glória a Deus. O diabo tem mais medo da sua convicção de quem é Deus do que do seu jejum. O diabo tem mais medo do seu compromisso, da sua reverência com Deus, do que uma Bíblia grande nas mãos. Sabe por quê? Porque tem gente orando, mas se curvando. Tem gente jejuando, mas se curvando. Tem gente carregando a Bíblia, mas se curvando. Mas tem irmã que o diabo tem trabalho com ela. Fica doente, mas não se curva. Fica desempregada, mas não se curva. Fica sem dinheiro, mas não se curva. Será que esse povo chegou aqui nesta manhã? Levante a mão e diga glória a Deus. A igreja não se curva. A igreja não se curva, porque espera pelo Deus Todo-Poderoso. Você lembra da proposta que o diabo fez a Jesus? Se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. O inimigo só quer que você se prostre, minha irmã. O inimigo queima ele mesmo. Diga glória a Deus. Foi ótimo esse queima ele dessa irmã. O diabo quer que você se prostra. Mas tem uma igreja aqui que faz aquilo que Jesus disse. Jesus disse: vai-te, Satanás, vai embora. Eu não negocio meus valores. Eu não negocio a minha fé. Eu não saio da igreja porque eu não tenho carro. Eu não saio da igreja porque eu não tenho casa própria. Eu não saio da igreja porque eu ainda não casei. Sabe por quê? Porque nada disso me faz curvar. Eu sei quem é Deus e eu sei o que eu sou diante de Deus. Ei, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e somente Ele darás glória. A Bíblia diz que o diabo também queria que Jó se prostrasse. Perdeu 10 filhos, perdeu camelo, perdeu ovelha, perdeu empregado, ficou doente, a mulher o insultou, e a Bíblia diz que Jó se prostra. Mas quando o diabo pensou que Jó se prostraria para dizer: eu nego este Deus, Jó se prostra diante do Deus Todo-Poderoso e diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você não pode parar, minha irmã. Levanta a mão e dá glória a Deus, igreja. Você não pode se curvar. E a Bíblia vai dizer que isso vai trazer raiva. Isso vai trazer raiva. Tem gente aqui que o diabo tem tanta raiva dele. Não é porque ele prega, não é porque ele jejua, não é porque ele ora, é só porque ele é crente. Crente verdadeiro, crente que passa o que passa. Ele é como palmeira. Você já viu a palmeira? A palmeira, quando o vento bate, ela se curva no chão, mas quando o vento passa, ela volta para o mesmo lugar. Eu vou explicar porque eu só vi meia dúzia de mão levantando a mão. Você é como a palmeira. O vento bate, você até vai, mas quando o vento passa, você está de pé para dizer: meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande. Pode bater palma e dar glória a Deus. Ele é grande, eu não vou cair, eu não vou temer, eu não vou parar, porque meu Deus é grande. E Amã falou: vamos matar Mardoqueu. A Bíblia diz que ele vai ficar tão enojado. A minha Bíblia diz enojado. Ele ficou com nojo de Mardoqueu. Não se admire quando as pessoas tiverem nojo de você. Mas aquilo não são elas, é demônio. Aquilo não é elas, é demônio. A Bíblia diz que ele chega em casa e ele falou para a mulher: olha, a rainha Esther me chamou amanhã para comer lá no palácio. A rainha Esther me chamou amanhã para comer no palácio. E eu vou estar com o rei, vou estar com Esther, um banquete muito grande. E ele começa a dizer: tenho o anel do rei, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E ele vai dizer: mas nada me satisfaz. Nada me deixa alegre, nada me deixa contente enquanto eu continuar vendo Mardoqueu na porta do rei. Ele disse: nada da minha riqueza, nada do meu dinheiro, nada do que eu tenho me traz alegria enquanto eu ver o judeu Mardoqueu na porta
porta do rei. Minha querida irmã, você não precisa estar aqui em cima com esse microfone na mão. Só de você estar na porta do rei, o diabo já está preocupado. Você não precisa ser bispo, não precisa ser bispa, não precisa ser apóstolo, não precisa ser apostila, você não precisa ser diácono nem diaconisa. Só de você estar na mesa do rei ou na porta do rei, o diabo está dizendo: eu estou preocupado. Se eu fosse você, dava glória a Deus, porque enquanto você está dando glória a Deus, o diabo está chorando, o diabo está chorando. Tem um povo na porta do rei, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Tem um povo na porta do rei, não prega, mas está na porta do rei. Não tem um grande emprego, mas está na porta do rei. Não tem fama, mas está na porta do rei. Nunca abriu culto na igreja, mas está na porta do rei. Nunca teve oportunidade, mas está na porta do rei. Queridos irmãos, às vezes nós estamos preocupados com cargos na igreja. Quem vai falar no microfone? Quem vai sentar do lado do presidente? Quem vai comer isso na mesa tal? O diabo só está chateado porque você está apenas na porta do rei. Sabe o que é que isso diz? Que é melhor estar na porta do rei do que nas tendas da iniquidade. É melhor você estar na porta do rei do que numa cabana de curandeirismo. É você melhor estar na porta do rei do que estar num baile chapado grosso. É melhor estar na porta do rei do que estar agora na prostituição. O inimigo está dizendo: eu odeio esse povo que está na porta do rei. Mas Deus tem uma palavra para você. Hoje você está na porta, mas amanhã eu vou abrir a porta e você vai entrar para dentro, e o nome de Deus vai ser glorificado. Pode bater as portas, palmas e dar glória a Deus. Bate as palmas e dá glória a Deus. Ele está na porta do rei. Diga para essa pessoa que está do teu lado: fica na porta do rei. Fala para essa outra bonita do teu lado, fala: você também. Irmã Isabel, mas na porta do rei por quê? Porque tem gente incomodada. Quem está na porta, o próximo passo é entrar para dentro. Quem está na porta, o próximo passo é entrar para dentro. Tem gente aqui que está do lado de fora há muito tempo e Deus está dizendo: eu estou vendo você aí fora. Eu estou vendo as suas humilhações. Eu estou vendo o que estão fazendo com você. Mas dessa porta para trás você não volta, você só entra para dentro. Só quem está preparado para entrar pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu vou me assentar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. Eu vou vestir as roupas do rei. Eu vou viver os projetos do rei. Olha o que ele diz: nada me satisfaz enquanto eu ver esse pobre judeu assentado na porta do rei. Eu tenho nojo quando eu passo ali, aquele homem nem se curva, nem se mexe, fica duro, rijo, igual uma pedra. Eu tenho que matar ele. O plano que o diabo tem para crente que não se curva é morte. Mas até se você morrer, você vai tomar chá com Abraão lá no céu. Se você morrer hoje, ainda hoje estará com ele no paraíso. Não tenha medo da morte. Vão tentar matar você na faculdade dizendo que o teu Deus está morto. Vão tentar matar você na universidade, dizer que ser crente não presta. Vão tentar matar o seu Deus lá na sua família, dizendo que a tradição é mais importante do que Jesus Cristo. Vão tentar te matar aonde você estiver. Mas lembra de uma coisa: você já está na porta do rei. Ele disse: eu quero matar esse Mardoqueu. Eu quero matar, eu quero destruir a vida dele. Irmãos, a sua postura diante de Deus é tão importante que a partir de hoje você vai pensar 3 vezes antes de murmurar diante da dificuldade. A sua postura diante de Deus é tão importante que você vai pensar 5 vezes antes de deixar de vir na igreja por causa de um aborrecimento familiar. Você vai dizer: não, eu vou ficar na porta do rei. Eu vou ficar na presença do rei. Diga glória a Deus. O diabo tem tanto medo de você, minha irmã, que se eu fosse você ficava mais valente, porque você está na presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele tinha uma mulher, e a mulher disse: sabe, Amã, não fica sem comer por causa de Mardoqueu não.
Não deixa comida no prato por causa de Mardoqueu, não. Faz uma forca bem grande e prepara tudo para enforcar a Mardoqueu. Faz uma forca bem grande. E diz aqui a palavra que ele fez uma forca de 50 côvados de altura e deixou preparado. Ele deixou aquela forca ali e ele disse: eu quero ver Mardoqueu ser enforcado, porque Mardoqueu, ele não me respeita. Mas a mulher dele disse: olha, se esse Mardoqueu que você está perseguindo é semente dos judeus, você já começou a cair hoje diante dele. Irmãos, isso aqui é muito forte, que dá arrepio. Se esse Mardoqueu, ele é de uma semente judaica, a partir de hoje a sua queda já começou. E aí eu lembro do que Deus disse para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Quem for contigo serei com eles, mas quem for contra ti eu serei contra eles. Poderão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Aqui tem a semente de Abraão e Deus está dizendo: não vai prevalecer, não vai prevalecer. Oh minha irmã, abre essa boca e dá glória a Deus. A macumba não vai prevalecer, a bruxaria não vai prevalecer, a inveja não vai prevalecer, nada vai prevalecer, porque nós somos sementes de Abraão. E eu quero te dizer, se está mexendo com você, já pode preparar, porque aquela forca serão para eles mesmos. Aquela macumba que foi feita para as portas fecharem para você, fecharão para eles mesmos. Aquela cova que abriu para sepultar pessoas da tua família, eles mesmos serão sepultados, porque o Senhor disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Se ele é judeu, você não vai prevalecer contra ele. Aleluia! A Bíblia diz que ele deixou a forca. Quem lembra que domingo passado Esther, depois de 3 dias de jejum, chegou diante do rei? Levante as mãos. O rei fez um jantar e disse: Esther, me peça até a metade do reino, porque eu vou te dar tudo. E ela disse: não, estou bem, mas amanhã eu queria um almoço ou um jantar, mas eu quero a presença de Amã aqui. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o rei naquela noite não dormiu. Ele ficou tão ansioso, porque no primeiro jantar, depois dos 3 dias de jejum, Esther não pediu nada, e ele estava tão caidinho, apaixonado por Esther, que ele disse: me pede até a metade do reino. E Esther sabia que ela não podia pensar nela e esquecer dos outros, até porque o tio disse: se você pensa que você vai escapar porque você é mulher do rei, livramento de outra parte virá, mas você vai perecer. Então ela sabia que ela não podia pedir para ela. E aí ela vai dizer: amanhã eu quero outro jantar com o rei, mas eu quero que chame Amã. Irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 que naquela noite o rei não dormiu. Fugiu o sono do rei. E a Bíblia vai dizer que fugiu o sono do rei, e o rei mandou chamar as pessoas para tocar música. A música não fez o rei dormir. Daqui a pouco, vem para me abanar, porque na época não tinha ar-condicionado, nada fazia o rei dormir. Porque quando Deus acorda alguém para lembrar de você, essa pessoa não vai dormir até que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Levanta a mão e dá glória a Deus. Vai tomar amarelinho, diga glória a Deus. Vai tomar relaxante muscular, vai tomar remédio para dormir, chá de erva cidreira, chá de erva doce, vai tomar água com açúcar, mas não vai dormir. Porque quando Deus acorda alguém para te dar vitória, essa pessoa, por mais que diz: Senhor, não quero pensar nela, Deus coloca. Vai escovar dente, Deus coloca a sua mente, a sua aparência na mente dela. Vai comer, Deus faz essa pessoa lembrar de você. Vai pegar o carro, ih meu Deus, é assombração, né? Não, é porque quando chega o tempo de honrar, Deus vai incomodar quem pode fazer algo por você. Se fosse você, já ia dando glória a Deus, porque Deus está lembrando alguém ao seu favor. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus, igreja. Tem alguém que está lembrando de você hoje. Em partes eu prego, em partes eu profetizo. Tem gente pensando: essa vaga tem que ser dele.
esse cargo aqui tem que ser ela, essa roupa aqui é para o corpo dela, esse cargo aqui é para as mãos dela. Oh, minha irmã, não fica aqui olhando para um lado e nem olhando para o outro igual ventilador, não. Foca em Deus e diz: Senhor, desperta alguém para me ajudar, desperta alguém para me abençoar. Será que você pode bater as palmas e dar glória a Deus? Tem coisa boa chegando, tem algo novo acontecendo, tem algo de Deus vindo aí para a tua vida. Oh, glória a Deus! Diga aleluia. O rei não dorme, irmãos, e ele disse: me traga os livros das crônicas. Aquilo era um livro tão grande, meu irmão, que tinha que ser trago até por mais pessoas. A Bíblia diz que o rei abriu o livro das crônicas, na folha certa, no dia certo e no momento certo. E ali no livro das crônicas era como se fosse um boletim de ocorrência, era como se fosse um livro de ocorrência, para colocar o que acontecia ali. Fulano matou, fulano morreu, anota aí. O rei perdeu o sono, mas foi Deus que tirou o sono. E ele vai ler o livro das crônicas, está escrito que no ano tal, no dia tal, 2 homens do reino, chamado Bigdan e Teres, esses 2 homens tramavam matar o rei Assuero. E como Mardoqueu ficava na porta, ele escutou esse plano de assassinato contra o rei. Ele foi aos guardas e disse: olha, no dia tal, na hora tal, Bigdan e Teres quer matar o rei Assuero. Aqueles homens agiram tão rápido que Bigdan e Teres foram mortos, foram presos e foram mortos, mas ninguém recompensou a Mardoqueu. E naquele dia alguém disse: alguém me livrou da morte. Não era para me estar aqui hoje, era para me ter morrido no ano tal, no dia tal, no feriado tal, mas alguém me fez um bem, e este homem é Mardoqueu. Foram perguntar às pessoas: por acaso naquele ano tal Mardoqueu recebeu alguma honraria? Naquele ano tal, por acaso Mardoqueu recebeu algum benefício? Não, rei, ele não recebeu nada, ninguém honrou a ele. Mas eu quero dizer algo para você: não seja ruim porque um dia você foi bom na vida e alguém não retribuiu sua bondade. Não seja ingrato porque alguém um dia não foi grato com você. Existem coisas que a gente faz hoje que está no registro de Deus, e quando chega o ano certo, Deus diz: está na hora de eu te recompensar. Quando chega o mês certo, está na hora de eu aumentar o teu salário, está na hora de eu te promover na empresa. Irmãos, nesta manhã tem livro sendo aberto no céu, e Deus está dizendo: chegou a hora, chegou a hora. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu vou te recompensar, eu vou te prosperar, eu vou te exaltar, eu vou te honrar, eu vou fazer algo por você. Irmãos, o rei nem dormiu. Quando Amã chegou de manhã no escritório, o que já tinha preparado uma forca para Mardoqueu, chegou todo cheiroso, pensando: hoje à noite vou comer com a rainha e com o rei. Porque todo exaltado acha que tudo tem que ser para ele, toda oportunidade tem que ser para ele, todo nome citado publicamente tem que ser o nome dele. Irmãos, pelo amor de Deus, se tem esse tipo de gente aqui, se converte hoje. Se converte. Tem gente que não faz nada se o nome dele não for citado. Ele não tira uma cadeira do lugar se no final do culto o pastor não falar o nome dele. Minha irmã, você é da tribo de Amã, porque quem é da tribo de Mardoqueu sabe que no tempo certo a honra vem de Deus, no tempo certo a exaltação vem de Deus. Eu fiz para Deus, eu cozei para Deus, eu cozinhei para Deus, eu limpei a igreja para Deus, eu abri o culto para Deus, eu ofertei para Deus. Aí Mardoqueu não sabia de nada. Amã chegou lá e o rei disse: Amã, o que a gente faz com um homem cuja honra o rei se agrada? O que Amã a gente faz com um homem que salvou a nossa vida? O que a gente faz com um homem que nunca foi recompensado, mas que me livrou da morte? Amã disse: isso daí é para mim. Pega o melhor fato. Se fosse hoje lá da África do Sul, e diga glória a Deus.
lá da Itália, da Índia. Sabe, rei, pega aquele fato bem bonito que o rei tem, aquele sapato cheirando a chiclete, cheirando a pastilha, de tão novinho, coloca no pé dele. Aquele relógio Rolex, que não tinha Rolex na época, diga glória a Deus. Coloca na mão dele. A aliança de selar, coloca no dedo dele. Ele ficou todo exaltado, tipo, hoje eu já me vesti completamente. O rei falou, então apressa, faça isso a Mardoqueu. Esse foi gostoso, diga glória a Deus. Aleluia! Diga aleluia, igreja! Faça isso para Mardoqueu. A Bíblia diz que não só isso, porque ele diz, rei, sabe aquele cavalo internacional de raça importada? Coloca esse homem em cima e pega o mais honroso do seu reino e pede para puxar. Mas não para puxar com a boca calada, puxar dizendo, assim se faz ao homem que o rei se agrada. Assim se faz com o homem que o rei se agrada. Assim se faz com o homem que o rei se agrada. Assim se faz ao homem que o rei se agrada. A Bíblia diz, Mardoqueu vestiu vestes novas, montou naquele cavalo e aliança, e corta o cabelo, e tira a barba e limpa as unhas, passa perfume importado. E Amã está puxando, pensando, isso daqui vai morrer daqui a pouco, porque tem uma forca preparada para ele. Vai morrer daqui a pouco. Irmãos, a Bíblia diz que quando Amã chegou em casa, olha, está escrito aqui no verso 12. E Amã retirou correndo para sua casa, enojado e com a cabeça coberta. Ele ficou com tanta vergonha daquilo que ele disse, eu vou correr para casa, porque eu preciso arrumar um plano para matar Mardoqueu. Tampou a cabeça e foi correndo para casa, para ninguém ver que o grandão agora não era nada. Irmãos, Deus não manda ninguém ser exaltado, mas quando a humilhação chegar, vão saber que Deus está humilhando. Tem gente que até quer passar maquiagem, mas a cara está vermelha de vergonha, porque Deus está dizendo, não adianta passar base, não adianta pintar os olhos, vai ficar envergonhado mesmo. Mas olha o que bonito, verso 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Sentou no cavalo internacional, pastor Átila, usou roupa boa, perfume bom, mas voltou a sentar na porta do rei. Irmãos, é esse tipo de gente que Deus quer honrar. Gente que pode chegar lá em cima, mas sabe que diante de Deus ele tem que ficar embaixo. Gente que pode viver as maiores maravilhas. Irmão, tem gente que não pode comer nenhuma picanha hoje, domingo, que daqui 20 dias ainda está rotando exaltação, grandeza, soberba. Comeu tem 20 dias, aquilo já saiu do estômago, já foi para o intestino, já virou fezes, a pessoa ainda está exaltada. Deus está dizendo, você não pode comer isso, você não pode usar isso, você não pode dirigir esse carro, porque você é muito grande. Agora quem é humilde, irmão, ele recebe a honra. Mas olha que a Bíblia diz que Mardoqueu foi honrado, depois tirou a roupa, vestiu aquilo tudo, sentou na porta do rei. Porque você pode ser o que você quiser, mas diante de Deus sempre você tem que ser servo. Servo, pode bater as palmas, eu estou finalizando agora. Estou finalizando agora, você tem que ser servo. E sabe o que aconteceu? Ele já estava com vergonha, né? Porque ele teve que puxar um cavalo e gritar, assim se faz com o homem, com o rei sagrado. E o povo rindo, tá vendo? Queria que todo mundo se prostrasse. Toma aí, leva aí, recebe aí. Diga glória a Deus. Irmãos, de noite foi lá para o palácio. O rei disse, Esther, por que você me pediu esse jantar de novo? Ela disse, olha rei, tem um homem muito mau aqui no seu reinado. Ele quer tirar a minha vida e tirar a vida do meu povo. Ele é opressor, ele é ímpio, ele é maligno. Ele quer destruir a minha vida. E o rei disse, Esther, quem é esse homem que quer matar a minha mulher? Quem é esse homem que quer matar a rainha? Ela diz, você está diante dele, é esse Mardoqueu, é esse Amã. Amã, irmãos, ficou tão envergonhado. É o que a mulher de Amã disse. Se você está lutando contra esse judeu Mardoqueu, você já começou a cair hoje.
Tem gente que não te falou nada, mas você vai saber que já caiu, porque tocou na sua vida. Eu não prego injustiça. Irmãos, quem vem no culto aqui comigo sabe que eu não ando pregar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Eu não tenho tempo para pregar essas mensagens para você brigar com seu irmão. Mas Deus permite quem tocou em você ser tocado, para dizer: não mexe com ela, não toca nele. Não mexe com ela, não toca nele. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Não mexe com ele, não toca nela. Não mexe com ele, não toca nela. Eu só tenho um irmão. Quando meu irmão aprontava comigo, minha mãe pegava ele e apanhava também. Diga glória a Deus. Eu só ficava rindo. Leva aí. E ele apanhava mais, porque ele era mais velho. Se eu ganhava 3 cinto, ele ganhava 6, porque ele era mais velho. E eu só ria do outro lado, que não era fácil. Diga glória a Deus. Filho de crente não é fácil não, diga aleluia. Mas é cheio do Espírito Santo desde cedo. O quê? Você quer matar a rainha? A Bíblia diz que o rei saiu e foi lá para o jardim e ficou respirando. Eu não acredito. Esse homem que eu confiei meu anel, eu confiei tudo ele. Aí, enquanto o rei está lá no jardim, Amã está no pé de Esté. Por favor, não faz isso não, me ajuda, por favor. Quando o rei volta do jardim, Amã está com a mão em Esté. E o rei começou a sentir ciúmes. Irmã, tudo vai culminar para o diabo ser derrotado. Além de você querer matar minha esposa, você quer forçar ela na minha presença. Você está querendo abusar de Esté aqui? Porque ele estava com a mão assim: Esté, por favor, tem misericórdia. Mas eu quero te dizer, irmã, não tenha misericórdia do diabo. Se você está na presença do rei, você chegou para denunciar. Existem pessoas que quando ele chega para Deus julgar a causa dele, ele fala: não, Deus, mais clemência, não, Deus, mais misericórdia, não, Deus, tenha mais dó dessa pessoa. E eu quero te dizer, o Amã que fez uma vez vai querer fazer de novo. Se Deus está tratando com alguém, só ore e deixa Deus tratar, porque Deus sabe como tratar com as pessoas. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Deus sabe como tratar com as pessoas. Aí, irmãos, isso daqui é muito forte. Eu termino essa mensagem agora. O rei disse: pegue Amã e prenda Amã. Só que prender, ele não queria matar o povo de Deus. A Bíblia diz que aquele que faz uma cova, ele mesmo cairá nela. Verso de número 9. E então disse Arbona. Irmã, quem que é Arbona? Nem eu não sabia quem era esse Arbona. Eu conheci ele ontem, quando eu estava lendo isso daqui. Tem gente que não aparece na história, mas na hora certa vai aparecer. Tem gente que está calado até agora, minha irmã, e sabe tudo que estão preparando contra você. Na hora certa essas pessoas vão de abrir a boca. Tem gente que está vendo como você está sendo humilhado no trabalho, mas tem medo de te ajudar e perder o emprego. Tem gente que sabe que você está sendo injustiçado, mas sabe, se colocar a mão, vão injustiçar ele também. Tem pessoas que sabem que você é íntegro, mas tem medo de ser sua testemunha, porque não está preparado para lutar a luta que você está lutando. A Bíblia diz que houve um homem, um eunuco chamado Arbona. Arbona disse: ô rei, me dá licença, eu sei que o rei não me chamou, eu sei que o rei não pediu palpite, mas deixa eu te lembrar, esse Amã que você está prendendo, ele fez uma forca. Porque tem gente que sabe de tudo, só não fala nada, mas na hora certa Deus vai abrir a boca para falar. Se glória a Deus está muito fraco. Tem gente que sabe de tudo e na hora certa vai ser a peça-chave para dizer: não mexe com o meu servo, não mexe com a minha serva, porque os meus olhos estão sobre toda a terra. Eu vejo os bons e eu vejo os maus, eu vejo os ruins e eu vejo aqueles que são bons. Os meus olhos estão sobre a terra. Arbona disse: rei, fez uma forca para matar Mardoqueu de 50 côvados. O rei disse: é hoje que você vai para lá. Olha o verso de número 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E então o furor do rei se aplacou. Irmã, essa história está terminando muito sem graça, não está nada. Olha aqui, ó.
verso 10, capítulo 10, verso 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Esse aleluia tem que ser até... Irmã, dá um aleluia gostoso, aleluias! Oh, glória a Deus! Estava sentado aqui, mas amanhã está no lugar de honra. Ele nunca falou: Esther, me arruma só um quartinho, me arruma só uma caminha. Não, ele ficou na porta do rei, porque o rei dos reis sabe a hora de te colocar e a hora de tirar. Olha aqui, eu vou finalizar. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus e agradável com a multidão, procurando o bem do povo. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi colocado em tudo aquilo que era de Amã, veio para Mardoqueu. Diga glória a Deus. Tudo que era de Amã, capítulo 8, verso 2. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã e deu a Mardoqueu. E este pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Tem jejum, irmão, que mexe lá e mexe aqui, mexe lá e mexe aqui. Esther continuou viva, o povo dela vivo, Amã enforcado, Mardoqueu da porta foi para o palácio e o nome de Deus foi glorificado.